Olá, como vocês estão? Estou aqui. Hoje é um dia diferente, né? É um dia especial, considerado aí a Sexta-feira da Paixão. E eu estou aqui para a gente fazer. Hoje é o sexto dia. É o penúltimo dia dos 7 dias de propósito de oração. E hoje quero convidar você que tem uma Bíblia ou se não tem, eu vou ler aqui para você. O texto base hoje está em João 19, no versículo 30. Vamos lá. João 19, 30 fala assim, ó. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Todos nós, ou pelo menos todos os cristãos hoje, meditam muito, né, sobre toda a dor e o sacrifício de Jesus ali, que mesmo sendo Deus, ele aceitou, ele decidiu vir com um amor incondicional, entregar a sua vida por nós. E tem vários detalhes aqui, ó, do 19 lá do contexto até o final. E ali falando todo o processo da cruz, né? Jesus é condenado à crucificação. E outro dia eu estava na igreja nesse dia e eu falei assim, gente, como eu pensei, né? Como que ele não pecou? E aí, racionalmente, as respostas estão prontas, né? Ah, ele era Deus. Mas aqui, nesse momento, ele estava como Deus 100%, como homem também. Então, tudo o que ele passou é para nos ensinar. Porque ele mesmo disse que nós faremos coisas que ele fez e ainda maiores. E por muito tempo isso confundia muito a minha mente. Eu falava, jamais. Como assim fazer coisas maiores? Jesus fez tantos milagres. Durante a jornada dele, foram tantos ensinamentos e milagres reais que desafiam qualquer lei. Ontem eu falei da lei, né? Que desafiam qualquer lei, inclusive natural. Cego vendo, surdo ouvindo, coxo andando. Muitos milagres. E como assim? Depois, ele mesmo dizer, se vós cumprides aquilo que eu falo, se vós viveres em espírito, porque as coisas do espírito só se entendem no espírito, vocês poderão fazer e vocês farão infinitamente mais. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Eu vou até procurar aqui aonde que está esse versículo. E eis que farão coisas maiores do que eu, Jesus, falou. Versículo bíblico. Eu entendo que a diferença, melhor, o ensinamento, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós que decidimos nos tornamos filhos dele. Então, para mim, essa obras maiores farão é aqui. João 14, 12, que diz assim, ó, em verdade vos digo, aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E aí, ali, depois ele fala sobre o Espírito Santo, né? Que era necessário que ele fosse para que ele enviasse o outro. E aí, é tão simples, mas a gente custa para entender, né? Como assim fazer as obras que ele fez e coisas ainda maiores? Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. É Ele em mim. Inclusive, você sabia que ele começa em mim mesmo, de dentro para fora. Eu recebo a cura, eu transbordo a cura. Então eu permito primeiro que Ele habite em mim, que Ele arrume toda a casinha aqui. Todos os dias eu escolho Deus. Todos os dias eu decido estar conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele. O dia que eu estiver tão conectada e tão pronta, pode saber que eu vou ser colhida dessa experiência terrena. Mas você entende que é Ele em mim, que é Ele em você, que é o Espírito Santo em nós? Aí sim, eu acredito, eu creio que eu farei coisas, obras que Jesus fez e ainda maiores. Porque não é eu, é Diana, é Ele em mim, entende? Então hoje é um dia que comove o nosso coração, porque a gente é humano e a gente sabe que dói. A gente sabe que uma coroa de espinho dói muito. Sabe não, imagina, né? Que eu não usei uma coroa de espinho. Ele pagou uma dívida que ninguém podia pagar. Só que hoje também é dia de celebrar, de entender que Ele foi um plano perfeito, que Ele sabia exatamente qual era a missão, que Ele estava conectado com o Pai o tempo todo. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como explicar a Trindade, não tem como explicar, nem está na Bíblia escrito Trindade. Mas é um único Deus. Gente, vamos continuar. Mas eu preciso até de pensar antes de falar aqui. Sabe por quê? Porque tem coisas que são tão profundas. E eu não entendi isso antes, tá, gente? Você que está chegando aqui agora e que está falando, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu não estou entendendo nada que essa mulher está falando. Sinta-se em casa. Porque eu também não entendia. E olha, vou contar para vocês aqui o meu segredo, que eu acho que muita gente já sabe. Eu tive um encontro com Jesus com 9 anos de idade. E não foi na igreja, foi num sonho. Eu decidi andar com Ele, eu pedi a Ele, eu quero esse amigo. Eu quero esse amigo que não vai me abandonar a hora nenhuma. Eu quero esse amigo que vai me amar a partir das minhas indiferenças, dos meus erros, dos meus acertos, E eu falei com uma amiga na época, Alessandra, nem sei por onde anda, quem sabe aí nas redes sociais ela lembra de mim. A Alessandra, mais ou menos com a mesma idade que eu tinha, foi um canal de Deus para mim, quando ela me disse, o meu amigo, ele não me abandona assim, igual você está falando, não. E naquela fase, gente, ainda com 9 anos, eu não acreditava que existia amizade de verdade. Naquela idade, eu conversei com ela e eu falei assim, amigo, eu sou sua amiga, eu quero que a gente nunca separe, que a gente era muito amiga, a gente ia pra padaria junto e a gente até aprontava junto e era uma benção. Coisas de criança, sabe? Mas ela tocava violão na igreja,
Ela conhecia esse amigo e ela falou para mim, pois o meu amigo, ele não abandona, não. O meu amigo, se você conhecer o meu amigo, gente, mas para que a Alessandra falou isso? Naquele mesmo dia, eu fiquei com aquilo martelando na minha mente, no meu coração. E eu falei, eu quero esse amigo. Eu quero, Deus, eu quero esse amigo. Porque os amiguinhos me criticam. Os amiguinhos, quando eu faço tudo bom do jeito que eles querem, eu sou uma maravilha, eles me tratam bem. Quando eu não faço, ai, ai, ai. E naquela noite, o Senhor, Ele me visitou em um sonho, com palavras e um jeito que eu entendi. E quando eu entendi, eu falei com Jesus assim, o que eu tenho que fazer? Eu quero ser sua amiga para sempre. O que eu tenho que fazer? E você sabe o que ele falou comigo naquela época? Eu ainda era nova. Conforme na escola, quando você faz uma letra cursiva, você deve continuar escrevendo até o final da folha, sem tirar o lápis do lugar. É assim, minha filha. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Só continue. Terminou o sonho. E eu entendi. E a partir daquele dia, eu conheci várias coisas. Teve uma época que eu saí daquela igreja. Eu conheci outras igrejas. Mas eu nunca mais fiquei sozinha. Esse amigo nunca me abandonou. Esse amigo está comigo e vai estar para sempre. E eu não ia para esse lugar, tá? Mas foi para esse lugar que Deus me moveu. Então é porque você que está aqui já basta, é o suficiente. A oração hoje é que você conheça esse amigo perfeito que nos ama incondicional, que fez tudo isso, que passou por cada processo até a cruz. E depois nós vamos comemorar, né? Ele ressuscitou, né? Mas hoje, quando você vê os filmes de todo o processo, você não vai ver do jeito que você viu até hoje. Porque você vai entender como ovelha muda que vai ao matadouro. Ele foi. Porque ele tinha clareza. Ele já havia decidido lá na conversa com o pai. Lá na conversa com o pai, o dia que o pai disse: não há um justo sequer na terra que possa trazer de volta o direito, o governo para a vida do homem de novo. Porque todos pecaram no dia que Adão pecou. E ele quis ser maior que Deus. Ele quis experimentar uma parte que não lhe era devida. Naquele dia, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, o pai conversou com o filho. Você viu Davi, você viu Moisés, você viu Abraão, você viu tal, todos os heróis da fé. Todos eles. Pois é.
não existe um justo sequer que possa pagar o preço pela humanidade. Mas você, meu filho, sem pecado, pode nascer de uma virgem chamada Maria. E você pode pagar o preço. Mas você vai ter um processo. Você vai deixar toda a sua glória aqui, todo o seu poder de destruir tudo. Lá você vai sofrer, lá você vai sentir dor, lá você vai sentir fome, lá você vai ser abandonado, lá você vai ter todos os sentimentos que consomem a alma humana. Lá você vai passar por tudo. Lá você vai precisar dormir, lá você vai precisar comer, lá você vai passar por um momento de dor. Você vai sentir na pele. Você não merece, filho, mas você vai sentir. Se você quiser. Porque se você for, aí sim. E o pai ainda disse assim, olha, gente, é profundo demais. Será que essa live vai ficar salva? Será que vai acontecer alguma coisa com essa live? Ah, Deus Todo-Poderoso, o Senhor, mesmo com toda a sua glória, se importa conosco e o Senhor age de forma que todas as coisas cooperam para nós e que a gente venha viver essa vida e dar valor e honra a esse sacrifício todos os dias da nossa vida. Então ali, quando ele veio, estava claro, já estava decidido. Eu vou. E Jesus, ele veio. E ele passou por tantas coisas como nós. Foi gerado no ventre da Maria, nasceu, para respirar teve que chorar, sentiu o primeiro trauma da vida, que é o nascimento, que ninguém quer, que todo mundo quer ficar lá quentinho no ventre, sendo alimentado pelo umbigo lá da mamãe, não é? Ele passou por tudo, tudo. Tudo que você passou, tudo que eu passei, tudo que cada um ser humano passou e passa, ele passou. Porém, ele não pecou. Primeiro, porque ele tinha clareza. Segundo, porque o Pai e eu somos um. Lembra? Quantas falas Jesus disse essa fala na Bíblia? O Pai e eu somos um. Se vocês veem a mim e não veem um Pai, se vocês veem Ediano e não veem Jesus, e não veem o Espírito Santo, e não veem o Pai, vocês não entenderam nada. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é eu sou Deus, é Deus em mim. Por uma decisão e um livre-arbítrio, escolha que eu fiz lá com 9 anos de idade, sem nem saber direito o que eu estava fazendo. Com 15 anos, a minha oração no dia foi: se um dia, por algum motivo, eu for desviar, eu não sei, eu vou fazendo aqui agora 15 aninhos. Se um dia eu for, me leva antes. Me leva, Pai, me leva, Jesus. Eu não quero viver aqui sem a sua presença. Porque a sua graça me basta. Essa fala não foi eu que falei no dia não, tá, gente? Essa fala foi até alguém aqui na Bíblia que falou, depois eu olho para vocês, mas é Paulo. Ah, Paulo, gente, só podia ser Paulo, né? Não existe um homem de inteligência emocional maior do que Paulo. É só ler as cartas de Paulo que você vai ver.
Você quer saber de inteligência emocional? Antes de comprar vários livros e estudar, inclusive eu estudei também, eu formei em coaching em 2 lugares diferentes. Lê as cartas de Paulo que você vai aprender muito mais. E depois você vai aprender os outros sem bobeirada lá de ser Deus, tá? Ai, gente, hoje eu estou aqui orando para que você encontre o amigo que eu encontrei e, ao mesmo tempo, falando para você aqui que você é um projeto de Deus completo, tá? Ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu unigênito Filho, para que todos, não é para quem é bonitinho, para quem é certinho, para quem é, sei lá, amarelinho, azulzinho, não importa a cor, não importa a raça, não importa nada. Todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O reino de Deus é hoje e agora. É sobre reinar. É sobre, vem sobre nós o teu reino. Vocês já repararam que todos os dias eu tenho orado isso? Mas o Pai Nosso, que Jesus deixou, a única oração ali registrada. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o poder, a honra, a glória e o louvor para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Não é assim? Se você for olhar e for ler e for prestar atenção em cada fala, muitas e muitas e muitas vezes, a minha oração é: me dá um coração perdoador. Ainda ora assim. Porque a natureza nossa é má. A carne, coisas do espírito eu entendo no espírito, coisas da carne na carne, não é? Então é isso. Coisas do espírito eu só vou entender no espírito. Por isso existe o jejum, por isso existe a oração, por isso existe tudo que nos refina a diminuir ali a quantidade do eu, principalmente o ego, o orgulho, e deixar crescer os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito contra esses frutos não há lei, né? Os frutos do Espírito é só para quem anda em Espírito que tem frutos do Espírito. Não tem frutos do Espírito para quem anda na carne, não tem jeito. Então, se eu alimento só a carne, se eu estou ali, se eu não paro... Porque quando eu faço um jejum, não é sobre abstinência de alimento somente. Algumas vezes nem tem essa parte. Entende? Mas tem o quê? Uma separação, um foco, um alimento espiritual. Porque não adianta se você parar de comer, mas não orar, não se conectar com Deus, não fazer algo proposital para crescimento espiritual, ler a palavra, cantar um louvor, enfim, cada um. Não adiantou nada, você só fez regime, né? Então é isso. Eu vou terminar por aqui. Amanhã eu tô aqui de novo, amanhã é o 7º dia. Provavelmente eu estarei aqui no domingo, porque o domingo é o início de uma nova semana e de um novo ciclo, depois de tudo, né, que aconteceu aí da Semana Santa, para quem cumpriu a Semana Santa aí, da forma que conhece, honrando, amando e priorizando Deus do jeito que você o reconhece. Eu não estou aqui na cadeira de juiz para julgar ninguém. O próprio Jesus falou: eu não vim julgar, eu vim salvar. Olha isso, gente. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Quem sou eu para julgar?
qualquer tipo de religião, ou de ter ou de não ter. Você que está aqui comigo, sinta-se à vontade e livre na casa do Pai. Tranquilamente. Bem-vindo, recebido, amado incondicionalmente. Não por mim, mas por Ele em mim. Por Ele através de mim. Na medida que você permitir, inclusive, entende? É assim que as coisas funcionam. Mas o propósito claro, ele te faz seguir confiante, indiferente das tempestades, dos julgamentos, das acusações. Gente, o próprio Jesus foi acusado, fizeram tanta coisa com ele. Você tá achando que é com a gente que não vai? É comigo que não vai? Talvez você que tá aí, hoje não, ou talvez hoje sim, ou talvez amanhã vai falar, essa mulher sabe nada que ela tá falando, lá. É sobre o que você quiser acreditar, ver, enxergar, e sobre muito mais o que vai incomodar em você do que eu falar. Ai, gente, quando eu falo, cada dia eu aprendo mais, sabe por quê? Aquilo que incomoda é essa daí mesmo que eu falo. Gente, por que tá me incomodando? Porque não é sobre o outro, é sobre mim. Então, eu quero ouvir, eu quero viver, eu quero respeitar, eu quero... Entendeu? Porque foi para a liberdade que Ele me libertou e eu não quero voltar para o jugo da escravidão. Só que muitas vezes não é o outro que me põe no jugo da escravidão, é eu mesmo que entro lá. É eu mesmo que me permito estar lá. Então é isso. Entende? Que hoje você fique com essa palavra. Lê o capítulo de João 19 todinho, sozinha, sem procurar na internet, sem pedir qualquer pessoa para te explicar. Genuinamente, só leia, parágrafo por parágrafo. Você vai ter uma experiência extraordinária. Porque Ele vai falar com você muito, muito, muito mais do que eu falei até agora. E Ele vai falar individualmente, se você pegar, sentar, orar e falar, Pai, eu vou ler aqui e o Senhor fala comigo. Eu conheço demais essa Bíblia, já ouvi falar muito, mas hoje eu quero só eu e o Senhor. Hoje é sexta-feira, feriado. E depois você me conta aqui como que foi a sua experiência. Como foi a sua experiência? Como você o reconhece? Como você o vê? Como você se relaciona com Ele quando ninguém te vê? Como você acredita ou não acredita? Por que acredita, por que não acredita? Quem te falou? Você teve uma experiência real, única, verdadeira, individual com Ele? Ou você foi para agradar alguém, ou você só foi? Hoje o convite é sentar na mesa, conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. E aí sim, você vai entender e vai honrar o sacrifício dele. E vai viver aquilo que Ele nos prometeu. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu vim de Jesus para que tenhais vida e vida em abundância. Beijo no coração, seja iluminado, seja restaurado, fortalecido na graça. Um maravilhoso dia.